Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? A verdade é que ninguém sabe. O conhecimento que temos sobre nós mesmos e nossas particularidades mais profundas raramente é suficiente. Você provavelmente já passou pela experiência de ter um pensamento intrusivo, algo que geralmente não faz o menor sentido e vem do absoluto nada. Por exemplo, quando você está dirigindo e por nenhum motivo aparente você pensa em virar o carro e cair de um penhasco ou bater num outro carro. E são em momentos como esse que você começa a se perguntar: de onde veio isso? Será que eu sou assim por dentro e não sei? Será que eu sou maluco? Então parece que nunca existe uma certeza completa sobre quem nós somos. Sempre existe uma obscuridade em relação à essência das coisas e à essência dos nossos pensamentos. Esse é um vídeo sobre o veludo azul. Se você não entendeu nada até aqui, calma. Separa uma pipoca e vem com a gente. Após visitar seu pai, que sofreu um derrame, Jeffrey caminha de volta para sua casa. No meio do caminho, para em frente a um local abandonado e, como maneira de descontar sua incapacidade de ajudar o pai internado, começa a jogar pedras nos entulhos, quando de repente, algo inesperado chama sua atenção. Uma orelha humana. Orelha essa que vai funcionar como principal motivador da sua curiosidade e levá-lo a uma busca insaciável, que muitas vezes parece irracional, a resolução daquele mistério. Movido por uma estranha curiosidade e um desejo irresistível de desvendar qual era a origem daquela orelha, ele acaba mergulhando em um mundo sombrio e perturbador que estava por baixo dos panos da cidade. Bem-vindo a Veludo Azul, onde nada é o que parece e o verdadeiro horror espreita sob a superfície da normalidade, onde o inocente colide com o perverso e a linha entre a investigação e o voyeurismo se torna perigosamente tênue. Nesse filme, o maior perigo é o que a normalidade esconde em sua camada mais profunda. Obra de David Lynch, cineasta conhecido por obras como Cidade dos Sonhos, Twin Peaks e Eraserhead, uma de suas maiores características é combinar elementos do surrealismo, do mistério e do horror psicológico com atmosferas perturbadoras e narrativas que não necessariamente são convencionais e lineares. Ele frequentemente explora o lado obscuro da humanidade, isso tanto do ponto de vista da obscuridade como algo que não conhecemos, quanto da obscuridade como algo sórdido, ruim, que não deve ser revelado. Aqui não é diferente. Através de Jeffrey, descobrimos o que a pequena e pacata cidade de Lamberton pode esconder. Lynch tem uma motivação de arrancar todos os véus das aparências e observar o que de fato é real, por mais obscuro que possa ser, e Jeffrey acaba sendo a personificação dessa motivação. Antes de nos aprofundarmos mais na história do filme, vamos primeiramente observar a maneira como ele começa. A câmera abre em um calmo movimento, mostrando uma cerca branca cercada por rosas vermelhas vibrantes em um bairro tranquilo. A trilha sonora suave evoca nostalgia e calma. Os planos são convencionais, estáticos. Vemos um caminhão de bombeiros passando, com a cena amigável do bombeiro. Crianças atravessando a rua e moradores cuidando de seus jardins. Uma imagem quase utópica da vida americana. Tudo é tão perfeito que remete de fato a uma encenação quase que teatral. Algo muito parecido com uma representação do estilo de vida da época na televisão e cinema. Um homem, o pai de Jeffrey, está regando o jardim quando sofre um colapso repentino devido a um derrame. Ele cai no chão, a mangueira continua jorrando água descontroladamente, trazendo um momento próximo ao cômico. Nesse momento, a decupagem assume uma postura diferente. A música para e ouvimos apenas uma ambientação sombria. Os planos agora são mais fechados e se aproximam da cena cada vez mais. Ela mergulha no solo, revelando um mundo subterrâneo até o ponto em que estamos entre a grama, terra, de insetos e larvas, se contorcendo freneticamente em meio à sujeira. Essa sequência prepara o terreno para o tom desconcertante e dualista que vai permear toda a narrativa. Aqui o contraste chocante
entre a aparência utópica da vida suburbana baseada no status quo do sonho americano e os horrores ocultos que se escondem sob a superfície já é explícito ao espectador. Mas agora vamos voltar um pouco para a história e entender como estes conceitos são inseridos dentro da trama. Jeffrey leva a orelha ao delegado da sua cidade, conhecido de sua família, para que siga com a investigação do caso. Naturalmente, como se tornou uma investigação oficial, ele não pode mais participar daquilo, mas ainda assim seu interesse por aquele mistério não se encerra tão facilmente. Horas depois, ele vai para a casa do delegado se atualizar sobre o andamento do caso e acaba se deparando com Sandy, filha do delegado e uma antiga amiga. A curiosidade de ambos os une e eles decidem investigar o caso por conta própria. Nisso eles chegam a Dorothy Valens, uma cantora de boate que parece ser o centro de todo o mistério. A complexidade da situação e da pessoa de Dorothy é algo que precisa ser pontuado. Ela simboliza a intersecção entre vulnerabilidade e força, entre o erotismo e a tragédia. David Lynch a constrói como uma figura multifacetada, atravessada por traumas pessoais, dilemas morais e uma complexidade psicológica que desafia tanto os outros personagens do filme quanto o próprio espectador. Dorothy é marcada por um contexto traumático. Seu marido e filho foram sequestrados por Frank Booth, um sociopata que submete ela a abusos para satisfazer seus desejos sádicos. Prisioneira dessa dinâmica violenta, ela não apenas sofre, mas também busca maneiras de sobreviver. Sua submissão, então, não é uma fraqueza moral, mas um ato de resiliência diante do sofrimento. Essa luta interna se reflete em sua sexualidade, usada tanto como uma ferramenta de controle, quanto como um reflexo de sua identidade fragmentada pelo trauma. Dorothy Valens permanece como um retrato tridimensional da condição humana, desafiando o espectador a confrontar as nuances morais e emocionais de sua jornada. No momento que Jeffrey se infiltra no apartamento dela, ele descobre a existência de uma realidade que estava dentro do seu mundo comum cotidiano, mas que ele não acessava. Ele não tinha conhecimento, e isso o deixa completamente obcecado, hipnotizado para ir cada vez mais fundo nesse outro mundo que foi descoberto por ele. Junto a isso, ele acaba descobrindo um traço de sua própria personalidade, que é revelado apenas quando ele entra em contato com essa outra realidade. Ele se perde na obscuridade humana, que só se torna visível quando observada de perto. O mundo comum da juventude, da pureza, da moral, da luz, dá lugar ao obscuro, ao erótico, violento e imoral. Isso se reflete também na sua relação com Sandy ao longo do filme. À medida que ele vai cruzando barreiras pessoais e morais, ele se afasta cada vez mais de Sandy, ao mesmo tempo que deseja e se aproxima de Dorothy. A jornada de Jeffrey serve como um catalisador para revelar a coexistência do bem e do mal na sociedade e nos personagens. Essa dualidade se manifesta em diversos níveis. No nível pessoal, Jeffrey representa o conflito interno de qualquer indivíduo exposto às realidades brutais da vida. No Sandy, Jeffrey busca o retorno à inocência, mas é incapaz de reconciliar plenamente os dois mundos que agora coexistem dentro dele. Frank Booth, por sua vez, personifica o mal absoluto. Ele é sádico, violento e sem redenção. A obsessão de Jeffrey em enfrentá-lo não é apenas uma batalha externa, mas também um reflexo de sua própria batalha interna entre suas duas versões. Ele cai na realidade após ser sequestrado e na cena em que Dorothy aparece na frente de sua casa. Nesse momento, os dois mundos se chocam, tanto internamente em Jeffrey quanto externamente. Com isso, futuramente, ele acaba por renunciar à parte de si mesmo que ele descobriu nessa aventura e volta para o cotidiano das aparências. No fim, tudo foi apenas um leve deslize, apenas uma aventura por baixo dos panos das aparências, mas nada o suficiente para mudá-las. Assim como Jeffrey descobre uma parte de si mesmo na jornada ao proibido, Lynch, com sua direção, também nos convida a passar pelas mesmas sensações, dilemas e descobertas. A câmera, em quase todos os momentos do filme, fica ao lado de Jeffrey, assumindo o seu ponto de vista em muitos momentos. Parece que nós, assim como ele, ficamos hipnotizados com esse universo paralelo, desejamos ir cada vez mais fundo e descobrir o que de fato está acontecendo ali
por mais bizarro que possa ser. O que ajuda muito a estabelecer essa sensação hipnotizante é o próprio conjunto de elementos utilizados por David Lynch. Em termos técnicos, é a mise-en-scène. As atuações e relação dos personagens, que em alguns momentos parecem exageradas e antinaturais, os próprios cenários, que possuem uma arte bem carregada, tudo isso corrobora para construir uma atmosfera que remete a algo lúdico, parecendo um sonho. Tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say. Veludo Azul é uma profunda reflexão sobre a sociedade americana. Particularmente, a forma como a cultura do sonho americano constrói uma fachada de perfeição que encobre as complexidades e corrupções subjacentes. A cidade fictícia de Lamberton simboliza esse ideal, uma comunidade aparentemente perfeita, com gramados bem cuidados, vizinhos amigáveis e uma rotina tranquila. No entanto, Lynch rapidamente subverte essa imagem, revelando um submundo de violência, desejos reprimidos e corrupção moral que permeia a vida dessa cidade. Jeffrey representa a curiosidade humana, que não aceita as coisas como parecem ser, mas que também é atraída pela própria escuridão. Essa dualidade ecoa a luta de uma sociedade que deseja ordem e pureza, mas que não pode escapar de sua própria complexidade. Assim, Veludo Azul transcende uma simples história de mistério ou suspense. Ele se torna um retrato da condição humana e das estruturas sociais que tentam esconder suas falhas sobre uma ilusão de perfeição. Lynch nos convida a questionar as aparências do cotidiano, confrontar as sujeiras sob os panos e reconhecer a coexistência do bem e do mal como parte indissociável da realidade, da sociedade e de nós mesmos. No final, não temos uma solução definitiva para esse dilema, e eu acho que nunca vamos ter. Voltamos, agora da orelha de Jeffrey. O mesmo elemento que nos levou até a jornada ao desconhecido é o que nos devolve ao cotidiano. A sequência inicial se repete, mas agora termina com Dorothy abraçando seu filho. Embora os eventos traumáticos tenham sido, de certo modo, resolvidos, o espectador é deixado com a sensação de que as forças obscuras ainda existem, apenas escondidas novamente sob a superfície. A paz urbana é reconquistada, mas com a inquietante consciência de que a escuridão nunca desaparece completamente. A coexistência do bem e do mal é inerente à condição humana, e Veludo Azul nos convida a confrontar essa realidade de forma honesta e desafiadora. Se você chegou até aqui, obrigado por seu tempo. Esperamos que nossos pensamentos tenham trazido uma visão diferente dessa obra tão carregada de significado. Se você tiver tido outra visão sobre o filme, nós adoraríamos ouvir. Comenta aqui, que a gente promete que vai te responder. Obrigado mais uma vez, e nos vemos de novo através do espelho.